está a começar mais um programa Igreja na Igreja. Eu sou Arminda Antônio. O ano está começando e com isso, uma oportunidade para recomeçar. Hoje vamos ouvir uma palavra inspirada por Deus sobre o poder de recomeçar. Você acredita que o Evangelho de Cristo é uma oportunidade poderosa para recomeçar? O que você acha? Escreva aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero falar hoje sobre dos pontos centrais do Evangelho, sobre uma das maiores verdades do Evangelho, e que independente do período que você esteja, essa verdade é capaz de te colocar de pé, mesmo quando tudo ao teu redor parece estar desmoronando. Eu quero falar sobre o poder de recomeçar. Você pode declarar isso comigo? Diga: o poder de recomeçar. Diga: já chegou sobre a minha casa. O poder de recomeçar, irmão, já chegou sobre o teu casamento. O poder de recomeçar já chegou sobre os teus negócios. Tem alguém que está comigo? O poder do recomeço, alcançado pelo Evangelho de Cristo, nos concede renovo em Deus. O poder do Evangelho faz com que, mesmo quando tudo diz que não, continua dentro de nós a voz do nosso Pai ecoado, dizendo: ei, eu continuo acreditando em você. Eu não voltei atrás das promessas que eu te fiz e eu não desisti do que eu te prometi. O poder de recomeçar fala a respeito de Deus pegar alguém completamente ferido, marcado, cansado, exausto das lutas, e estabelecer sobre ele um novo começo. E sabe qual é a boa notícia? Se você tropeçar lá na frente, Deus continua te levantando de novo. Se você se cansar no meio do caminho, Deus continua te renovando de novo. Quando parece que é o teu fim, irmão, Jesus lembra para você: é só mais um recomeço. E essa é a verdade do Evangelho. Deus estabelecendo realidades que pelo pecado a gente perdeu acesso. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Tem muita gente que não consegue entender a redenção porque não entende o que a redenção trouxe de volta para nós. A redenção nada mais é do que o resgate de Deus, ou seja, Deus estabelecendo de novo aquilo que já estava acessível para a criação desde o princípio. E eu quero compartilhar algumas chaves com você que a gente passa a ter acesso a partir do momento que a gente se lança em Deus. Você está comigo? A gente passa a experimentar, irmão, a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A gente passa a experimentar a ausência de ansiedade. 1 Pedro 5:7 diz: por isso lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A gente passa a experimentar proteção em meio aos desertos. Salmo 23:4 diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A gente experimenta provisão. Tem alguém que está comigo? Diga amém. Filipenses 4:19 diz: porque o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Quando a gente se lança em Deus, a gente experimenta cuidado. Salmos 91:7 diz: podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O que a Bíblia fala sobre recomeço para a igreja? Será que temos alguma orientação bíblica sobre isso? Partilhe conosco a sua opinião. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. A verdade é que a Bíblia fala de recomeços o tempo inteiro. A Bíblia fala de Deus estabelecendo algo novo o tempo inteiro. E talvez, se você for analisar os heróis da fé que mais te inspiram, todos eles se tornaram homens extraordinários e saíram da área comum e saíram da zona de conforto a partir do momento que Deus estabeleceu um novo começo. Você quer um exemplo? Quando Deus chega para Abraão e fala: ei, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, abre mão da tua segurança e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Irmão, ele teve que abrir mão de tudo até que Deus estabeleceu sobre ele paternidade sobre multidões. Quando Deus pega Moisés, ele é deixado num cesto, é criado dentro do palácio de Faraó, ele abre mão da sua casa, ele precisa abrir mão de todas as suas realidades para ser criado dentro da casa daquele que a princípio o perseguia. Só que Deus levanta ele como um libertador sobre o seu povo. Você pega a história de Noé. Noé começa a construir uma arca quando nada parecia fazer sentido. As promessas que Deus trouxe para Noé fizeram com que durante anos ele estabelecesse algo que não fazia sentido para ninguém, até que a chuva veio. Foi assim com Davi. Davi, perseguido por quem ele mais honrava, se escondendo em cavernas,
buscando refúgio em desertos, até que Deus estabelece sobre ele um reinado sobre Israel que nunca houve e nunca mais haverá. Foi assim com Jesus também. Ele foi perseguido, caluniado, crucificado, rejeitado, até que ao terceiro dia ele ressuscitou. Você está comigo, irmão? Deus está falando aí? É a partir do recomeço que a minha glória se manifesta. É a partir do recomeço que aquilo que parecia impossível agora se torna inevitável. Porque, irmão, vamos ser sinceros, crise todo mundo passa. Agora, o que nos diferencia do mundo é saber que, apesar das nossas crises, a nossa casa permanece de pé. Apesar das nossas crises, a nossa fé continua nos dando esperança, porque a nossa esperança não está naquilo que os nossos olhos veem, mas está naquilo que Deus já falou a nosso respeito. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O poder de recomeçar. Existe uma técnica para a restauração de vasos japoneses, que é o seguinte: quando os vasos se quebravam, eles pediam todo o valor, porque o valor deles estava justamente na delicadeza que eles tinham, na forma como eles eram feitos, até que alguém teve uma boa ideia. Que tal a gente restaurar esses vasos com fios de ouro? E aí começou então uma arte chamada kintsugi. É tipo isso, né? Não sei, ok. Kintsugi. E essa arte é exatamente assim: vasos que foram quebrados agora são restaurados com fios de ouro. Mas um fenômeno aconteceu. Esse fenômeno é que, a partir desse momento, aqueles vasos que um dia foram quebrados agora passaram a ter mais valor do que aqueles que nunca se quebraram. Você sabe por quê? Porque as marcas deles tornaram eles únicos. E a grande verdade é que tem momentos em que a gente quer encobrir as nossas marcas, como se a gente quisesse mostrar que é perfeito. E Deus está falando: ei, as tuas marcas te tornam únicos, porque eu te restaurei para o louvor da minha glória. Não esconda aquilo que eu estabeleci sobre você, porque aquilo que um dia quase te paralisou, agora por fé te colocou de pé de novo. Esse é o poder de recomeçar. Existe uma multidão lá fora, irmão, esperando ouvir de você o teu testemunho de milagre. Você sabe por quê? Porque o teu testemunho é a expressão do poder de recomeçar em Deus. Primeira chave que eu quero compartilhar é que, para a gente ter confiança em recomeçar, a gente precisa entender que a nossa garantia de recomeçar é que a promessa já foi depositada em você. Você pode declarar isso? Diga: a promessa está em mim. Quando José é vendido pelos irmãos, entenda isso em nome de Jesus. José foi rejeitado pelos irmãos, José foi vendido pelos irmãos, José é feito cativo, José se torna escravo. Só que por mais que os ambientes mudassem, por mais que as circunstâncias mudassem, a promessa que Deus depositou em José não saiu de lá. E é isso que eu quero em nome de Jesus que você entenda. A única segurança que você tem em meio a qualquer tempestade é que tudo ao teu redor pode mudar, mas as promessas que Deus liberou sobre você não mudam. A palavra de Deus diz: olha, todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então a primeira chave que eu quero compartilhar com você é que a promessa está em você. E essa é uma segurança para recomeçar a qualquer momento, em meio a qualquer desafio. Sabe, eu lembro que eu compartilhei algo um tempo atrás, e eu quero em nome de Jesus que você guarde isso. Se você não ouviu isso ainda, anota isso, medita sobre isso. Mas a grande verdade, irmão, é que meus desafios da vida, se você perder tudo, mas não perder a tua fé, você não perdeu nada. Porque a fé é o ponto inicial para que Deus reestabeleça tudo, para que Deus recomece, para que Deus faça algo novo. Por isso que se você não perder a tua fé, irmão, você não perdeu nada. Os teus bens podem ir embora, mas você continua com fé para reconstruir. Algo pode acontecer e você pode estar cansado, mas a palavra de Deus está dizendo que Ele tem renovo para você. Você pode até tropeçar, mas Deus está falando: eu continuo do teu lado para afirmar os teus passos. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque existe uma promessa em você. Agora, a grande verdade, irmão, é que não conhecer as promessas faz com que a gente viva como se não tivesse promessa nenhuma. Pastor, por que o fato de eu ter promessas é uma garantia de que eu não morra sem cumpri-las? A minha pergunta é: quem te disse isso? Todo mundo que está nesse auditório recebeu uma promessa de Deus. Antes do ventre da tua mãe ser formado, Deus já liberava promessas a teu respeito. Agora, a única coisa que me dá garantia de viver a promessa é a consciência a respeito dela. Se eu não tenho a revelação a respeito da promessa que eu carrego, eu vivo como se não tivesse promessa nenhuma. Tem alguém que está comigo? É como se você carregasse uma represa de torrentes de águas.
E promessas que Deus estabeleceu para que se cumprissem há anos atrás, há décadas atrás, elas estão aí só esperando o teu posicionamento para que elas fluam. É por isso que a gente vê alguém que talvez nunca teve vontade de se conectar a Deus, e quando ele mergulha em Deus, parece que aquilo que você viu crentes vivendo durante 10 anos, aquele cara está vivendo em alguns meses. Alguém já viu isso? É porque as promessas que Deus depositou sobre ele são como uma represa de águas torrenciais. E a partir do momento que ele fala: ei Jesus, eu estou disponível, seja feita a tua vontade na minha vida, assim como já é feita no céu. Irmão, tudo aquilo que estava represado por anos começa a fluir em meses. Pastor, Deus está com pressa? Não, não está com pressa. Ele já havia estabelecido. A diferença é que agora você está pronto para receber. A gente recebe uma promessa e a gente acredita que pelo fato de Deus ter prometido algo, isso já vai acontecer. Entenda isso, Deus já fez a parte dele, liberou sobre você realidades. Agora você precisa fazer a tua parte e se mover debaixo delas. Mas bastou um posicionamento meu, e Deus começou a soprar no meu ouvido o que Ele esperava liberar sobre mim desde o ventre da minha mãe. É quase como se fosse um pai ansioso para dar presente para um filho que está sempre fazendo malcriação. Aí depois de meses de malcriação, esse filho corre para o colo do pai e fala: pai, eu te amo. Você consegue imaginar? O pai fala: vem cá, deixa eu te levar num quarto. Você está vendo isso aqui? Há um ano atrás é isso que eu tinha guardado para você, mas você não mereceu receber. Então por cuidado e zelo eu guardei de você. Está vendo isso aqui? Há 6 meses atrás eu queria te dar, mas você ainda não estava pronto. Se eu te desse isso antes do teu caráter ter sido formado, eu ia matar você ao invés de te abençoar. Está vendo isso aqui? Isso aqui eu estou guardando desde que você estava sobre o ventre da tua mãe. Mas filho, porque agora você se posicionou, pode entrar. Tudo que está aqui é seu, tudo que eu tenho é seu. Por quê? Porque você está pronto para receber o que Deus quer te dar. A palavra de Deus diz: olha, enquanto o herdeiro é menino, por mais que seja herdeiro de tudo, em nada difere do escravo. A verdade, irmão, é que a plenitude de Deus está esperando a gente crescer. E tem coisas que a gente não experimentou e está perguntando: Deus, o que falta? Deus está falando: só falta você dar espaço para que a promessa se cumpra. Eu estou interessado em fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você já pensou, do que tudo aquilo que você já me pediu, segundo o poder que em você atua. Você está comigo? Anos de promessas se cumprindo em meses. Eu declaro sobre você em nome de Jesus. Anos de promessas. Recomeçar significa começar de novo, reiniciar. Mas também significa retornar, reconstruir. Esdras 3 diz que os sacerdotes chegaram lá e o templo estava destruído. Eles começaram a se juntar para estabelecer novamente os pilares de reconstrução do templo. Mas o que Esdras 3 diz é que antes que o templo fosse reconstruído, os sacerdotes reconstruíram o altar. Eles começaram a juntar pedras, e a despeito de como estava o templo ao seu redor, eles começaram a louvar e a agradecer a Deus por tudo aquilo que ele já estava fazendo. A Bíblia diz que os sacerdotes então começaram a restaurar o altar, e depois que o altar estava pronto, eles começaram a oferecer louvor e sacrifício em gratidão a Deus. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Tem áreas da nossa vida que a gente ainda não conseguiu reconstruir, porque antes da gente reconstruir as paredes ao nosso redor, a gente precisa reconstruir o altar dentro de nós. A gente está assim: Deus, muda a minha empresa, muda o meu casamento. E Deus está falando: ei, deixa primeiro mudar você. Deixa eu primeiro tirar o teu cansaço, deixa eu lavar suas feridas, deixa eu tirar toda a mancha, deixa eu tirar toda a culpa, deixa eu tirar todo o peso, deixa eu tirar toda a condenação, todo o cansaço, toda a comparação, toda a crise, toda a ansiedade. Ei, deixa eu tirar de você aquilo que não fui eu quem coloquei, para que possa ser estabelecido sobre você aquilo que eu quero te dar. Para entrar o novo de Deus, irmão, a gente tem que se esvair do velho. Você não coloca pano velho em roupas novas, assim como você não coloca vinho novo sobre odres velhas. O que Jesus está dizendo para nós, o que a palavra está dizendo para nós é: evangelho não é remendo, evangelho é renovo. Eu não quero camuflar as tuas feridas, eu quero que elas não existam mais. Eu não vim para anestesiar a sua dor, Jesus está falando, eu vim para que elas não existam mais. Você está comigo? E aí Esdras 3 diz que eles retornam do exílio, tudo destruído, mas eles estavam lá adorando. Tudo destruído, mas eles estavam lá reconstruindo. E aí do nada começa então a reconstrução dos templos, e começa a reconstrução das casas, e começa a reconstrução da cidade. Mas tudo isso partiu de um ponto central: a adoração do povo fez com que tudo fluísse ao redor disso. Você lembra de Paulo e Silas na prisão?
Eles estão presos em cadeias, mas estão adorando. Irmão, eu não sei se você já parou para pensar nisso, para perceber esse detalhe, mas a adoração é a expressão de liberdade e gratidão. Quando eles estão expressando a gratidão dele, a liberdade, eles estão dizendo, fisicamente estamos em cadeias, mas interiormente continuamos livres para sempre. Porque se o Filho de Deus nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Presos em cadeias, livres dentro de si. Então Deus estava falando, ei, as cadeias não são físicas, elas são emocionais. Assim como a tua liberdade não depende dos cenários onde você está, mas da vida de Deus que você carrega. É por isso que o salmista ele fala, e a gente precisa trazer isso à nossa memória, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, mesmo que os cenários sejam adversos, mesmo que pareça que nada faça sentido, mesmo que pareça que está tudo desmoronando, mal nenhum eu temerei. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. Reconstruir, irmão. Deus chamou para recomeçar. As paredes estavam destruídas, mas o altar não. Por isso que eu quero, em nome de Jesus, te convidar a meditar nisso. Cara, você pode perder tudo, mas se você não perder a fé, você não perdeu nada. Deus está pronto para recomeçar hoje a tua história. Você pode estar em qualquer lugar, você pode estar angustiado, você pode estar preocupado, e Deus está falando com você, ei, existe poder no meu nome para recomeçar. Pastor, e se eu cair? Ele está disponível para recomeçar mais uma vez. E se eu me perder? Ele está lá para recomeçar mais uma vez. Porque aquilo que você passou no passado não se compara com aquilo que há de vir sobre você no futuro. Deus tem coisas novas para estabelecer. E é sobre esse tipo de evangelho que eu quero compartilhar com você, o poder de recomeçar. Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhe causar danos, planos de lhe dar esperança em um futuro. Sobre as ruínas do teu passado, irmão, Deus quer reconstruir com você uma história. Por mais que tudo ao teu redor possa dizer que não, Jesus está aqui nessa manhã dizendo para você, ei, você pode até ter desistido de alguns sonhos, mas eu não desisti de você. Você pode até ter deixado para trás algumas promessas, mas eu não me esqueci de nenhuma delas. E eu quero, em nome de Jesus, trazer à tua memória nessa manhã aquilo que te dá esperança. Assim, terminamos mais um programa Igreja na Igreja, confiantes que essa palavra falou ao seu coração. Não importa o estado em que você se encontra neste momento, você pode recomeçar. Feliz Ano Novo! A paz do Senhor esteja com todos. Ombemboa e Kalelene.